Boa noite, meus irmãos. Eu quero dizer que é uma satisfação muito grande estar voltando aqui nesse dia especial. Agradecer ao colega Elcio por esse convite, nesse dia importante em que nós estamos comemorando o Dia Internacional do Idoso. Então, para mim, é um privilégio poder aqui, esta noite. E eu notei que eles estão idosos animados, viu? Graças a Deus, está animado, rindo sempre, né? E isso é bom para a saúde. Diz os entendidos que quando a gente ri, parece não sei quantos músculos entram em ação. Então, isso ajuda a saúde. Então, meus irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor, porque o mais importante, depois da nossa idade, aliás, em primeiro lugar, né, é a palavra do Senhor. Nós vamos ler dois textos bíblicos, que é Salmo 92. Vamos ler os versículos de 12 a 15, de 12 a 15, e depois vamos ler dois versículos aqui da carta do apóstolo Paulo a Filemon. Filemon, versículos 8 e 9. Primeiro, Salmo 92, de 12 a 15. Os irmãos acompanhem essa leitura aí na sua Bíblia. Ouçamos. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice darão ainda frutos, serão cheios de ceifa e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Agora, Filemon, versículos 8 e 9. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro todavia solicitar em nome do amor, sendo que sou Paulo o velho e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Que o Senhor abençoe sua palavra lida e aplique em nossos corações. Amém, irmãos. Então, eu resolvi ler esses dois versículos de Filemon na carta que Paulo escreveu, e ele não se omite a se chamar de velho. Então, é um homem consciente. O grande Paulo não se omitiu de ser chamado de velho. Então, eu também não fico triste quando alguém me chama de velho. Porque se um homem tão importante para Deus, para a obra de Deus, ele mesmo foi capaz de dizer, Paulo, o velho. Então, meus irmãos, inicialmente eu quero dizer para vocês que nesta noite, apesar de ser um idoso que tem essa oportunidade
de falar para os irmãos. E lá na minha terra tem um ditado que quando a gente quer puxar as coisas para se elogiar, diz: puxar as brasas para a minha sardinha. Então eu não quero puxar brasa para a minha sardinha nesta noite. Eu quero até mostrar que nós idosos não temos só privilégios, direitos, e que devemos ser cuidados, mas também nós temos deveres. E que deveres, meus irmãos? Hoje eu vou passear pela palavra e mostrar que nós idosos temos deveres e grandes deveres. Então a fase do idoso é uma época que muita gente só vê pelo lado negativo, da inatividade, de frustração. Infelizmente, muitas pessoas nessa faixa etária sofrem de desrespeito. Discriminação. Enquanto outros, de maneira equivocada, assumem que já não podem oferecer nada à sociedade. Então, essas são posições que alguns assumem. Em razão disso, sentem-se inferiorizadas no meio da sociedade. Mas a Bíblia é um livro otimista a respeito dos idosos. E eu me alegro, porque é Deus, o soberano, Criador de todas as coisas, que fala na sua palavra. Ao contrário do que ensina o mundo, ao contrário do que o mundo diz e age contra os idosos. Então a Bíblia é clara em dizer que na velhice ainda a gente pode produzir, ainda darão frutos. Que maravilha! Então, meus irmãos, eu dei um tema à minha mensagem, que é promessas de Deus para o justo idoso. Promessa de Deus para o justo idoso. Que maravilha! Deus tem promessa para nós. E uma delas, meus irmãos, é a maturidade. Que através das experiências, muitas vezes experiências dolorosas, a gente vai acumulando conhecimento. Aquele caminho que eu passei e me deu mal, eu não vou mais passar por ele. Aquilo que não fez bem, eu não quero mais. Então essa é uma grande bênção no período da velhice, é a maturidade. Através dessas experiências que faz a gente trilhar
o caminho certo. Sobretudo, quando nós estamos florescendo na casa do Senhor. Então, duas figuras nós encontramos nessa dimensão do que isso representa. Por exemplo, a Bíblia está dizendo que o justo é como a palmeira, como o cedro do Líbano. Em ambos, meus irmãos, nós vemos a lição de utilidade, de perenidade, de firmeza, de robustez. São assim os que estão envelhecendo, seguindo princípios que estão na palavra de Deus. Tem raiz profunda que suportam tempestades. E eu vou dizer para vocês que eu já passei em situações que eu perguntei para Deus: Senhor, como é que eu vou sair dessa? Eu não via em mim condição nenhuma de sair vitorioso daquela situação. Mas busquei o Senhor em oração. E o Senhor me atendeu. E foi uma maneira tão maravilhosa que eu agradeci a Deus várias vezes. Foi uma experiência marcante na minha vida. Então, meus irmãos, é verdade que, com exceção à regra, alguns idosos não amadurecem. Têm experiências fortes em suas vidas, mas não chega a amadurecer, porque está faltando aplicar os princípios da palavra de Deus. Porque as vitórias que a gente obtém, reconhece que não são próprias. Vem de Deus. Os princípios de vida ensinados na Bíblia, meus irmãos, leva à maturidade, à prudência, à sabedoria, para o ser humano viver sempre acertando e errando o mínimo possível. Que é claro que também a gente erra. Mas com o passar dos anos, a gente vai procurando acertar mais do que errar. Essa é a minha experiência. Então, como diz a palavra, a maturidade com o seu modo de ser e de agir não cabe na juventude. Na infância, mas na vida daqueles que já passaram por experiências fortes. O apóstolo Paulo, escrevendo em sua carta aos 1 Coríntios, capítulo
13, verso 11, ele diz: quando eu era menino, eu falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Então não pode. Um idoso está querendo ser um jovem, está querendo ser um menino de 18 anos. Eu me lembro que quando eu era garoto de 18 anos, eu passava o dia trabalhando na roça. Eu fui agricultor até os 18 anos de idade. Trabalhava o dia todo no pesado. E quando era à noite, não ia me deitar, não. Ia passear. Né? Aproveitava, porque durante o dia era trabalho. Então, durante a noite ia passear. E sabe que hora eu chegava em casa? Lá para meia-noite, 1h da manhã. Era assim a nossa rotina. Mas quando passei a ser mais maduro, desisti dessas coisas. Não dá mais. E o autor da carta aos Hebreus, o capítulo 5, 13 e 14, ele diz: ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aquele que pela prática tem as suas faculdades excitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Então, com o passar dos anos, as experiências fortes que nós vamos tendo, vamos amadurecendo. Alcançando a maturidade. Então é preciso dizer que a maturidade não vem com a idade. Vem com experiências que a gente ganha. Sabedoria. E também vem aquelas lições de evitar aquilo que não faz bem. Não contribui. Meus irmãos, nós não somos só como a palmeira, o cedro, mas na velhice também é tempo de não só produzir, mas colher o que se produz. Imagina o cidadão fazer uma grande plantação e depois deixar seu produto lá, se estragando. Precisa colher os frutos. Então, a velhice também é um tempo de colheita. Esse é um fato decorrente da semeadura, daquilo que fizemos no passado também. Implica que a semente plantada cumpra pelo menos três fases distintas: brotar, crescer, frutificar. Esta última fase só ocorre quando a planta chega à fase adulta
o produto, o fruto está maduro. Na velhice é a época em que os frutos são colhidos como resultado daquilo que plantamos na infância, na juventude. Por isso encontramos o sábio Salomão dizendo: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Porque jovem que não se lembra do seu Criador nos dias da sua mocidade, vai fazer o quê? Vai se estragar. E chega a velhice, quando alguém pergunta: quantos anos tu já tens? O cidadão diz: eu tenho 25, 30. Já está parecendo um homem de 80, 90 anos já. O que é isso, gente? Então, essa é a época de desfrutar daquilo que plantamos na nossa infância, nos primeiros anos de vida. Então é preciso saber plantar para fazer boas colheitas sob a direção de Deus. Nos verdes anos da nossa juventude, condição essencial para que se faça uma boa colheita no período da velhice. Meus irmãos, uma grande interrogação eu tenho comigo. Se eu continuasse fazendo o que eu fazia antes dos 17 anos de idade, foi nessa idade que Deus, na sua misericórdia, mandou alguém para falar de Cristo a mim. Porque se eu continuasse do jeito que eu era na infância, eu acho que eu não estaria vivo hoje. Não estaria vivo hoje. Essa é a impressão que eu tenho. Boa colheita no período da velhice é fundamental. Aquilo que colhemos na velhice, certas doenças, às vezes, são coisas que se adquirem na infância, se adquirem na mocidade. Por quê? Porque não foi sábio naquilo que plantou. Essa é a verdade. E o apóstolo Paulo, falando sobre a lei da semeadura, no sentido espiritual, mas pode se aplicar à nossa vida material. Ele diz em Gálatas 6, 7 e 9: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá a corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Então, meus irmãos,
sabedoria para se plantar, se quiser ter uma boa colheita no futuro, na velhice. Então a Bíblia é para nós a única regra de fé e de prática. Isso nós aprendemos faz muito tempo. Por isso mesmo nos ensina como devemos andar diante de Deus, em santidade, e diante dos homens em justiça e retidão. Temos deveres. Deveres. Veja agora o que Paulo vai dizer, escrevendo ao seu filho, aliás, o reverendo Tito, em Tito, no capítulo 2, versículo 2, ele mostra assim quais são os deveres dos idosos. Agora chegou. Ele fala sobre esses deveres atribuídos aos homens idosos da igreja. Quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Então, o que quer dizer, porque Paulo quer dizer isso para os idosos? Através de Tito. Temperante quer dizer, meus irmãos, ser autocontrolado. Ser bem equilibrado. Respeitáveis, quer dizer, digno de respeito. O idoso deve se comportar para ser digno de respeito. Sensato, equilibrado, que tem juízo. Sadio na fé, no amor e na constância. Quer dizer, existe fé doentia? Paulo falou de fé fingida e Tiago de fé morta. Então existe fé que não é sadia. E Paulo aqui está dizendo para Tito sobre os deveres dos idosos. Então, meus irmãos, nas sociedades antigas, com aquelas ideias patriarcais, a idade avançada era considerada como uma espécie de coroa de glória. E de tais homens se esperava que fossem sábios, líderes naturais dos mais jovens. Por isso mesmo, a insensatez na velhice era considerado algo vergonhoso, fora de lugar. Além disso, a idade deveria aumentar a piedade, juntamente com a autoridade e o prestígio. E aquelas tentações que facilmente atraem e derrotam a maioria dos jovens, deveriam ser deixadas para trás pelos homens idosos, porque temos deveres perante a sociedade, perante a igreja. Todo idoso deverá ser dono de uma sabedoria amadurecida, experimentada. Por isso, eram escolhidos entre esses homens os anciãos. Os anciãos eram homens que tinham uma grande
responsabilidade e autoridade entre o povo, por conta da idade e da sua posição social. Então Deus ordenou que Moisés escolhesse 70 anciãos entre o povo de Israel, para estar junto a ele, na condução do povo à terra prometida. Temos deveres. Mas devemos saber, meus irmãos, que a nossa vitalidade não vem de nós mesmos. A nossa vitalidade vem de Deus. É Deus, nosso Pai Criador, que nos dá essa condição de chegar na velhice ainda forte. É claro que nós não podemos subir mais uma escada correndo como eu fazia. Não dá mais. Mas é tempo também da gente compartilhar. Essa é uma palavra moderna que aparece muito nos celulares. Compartilhe. Não pode deixar só com você. Passa para frente. Então, gente, o versículo 15 desse Salmo 92, ele diz: para anunciar que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Para anunciar que o Senhor é reto. Então, nós idosos temos deveres, mas com a graça de Deus a gente vai em frente, compartilhando, para a glória de Deus. Porque o Senhor é reto, nele não há injustiça. Por isso que também esta época não é para a gente ficar deitado na cadeira de balanço. Eu me lembro de um ditado em inglês, eu até disse isso lá numa igreja em Macapá. O inglês diz assim: você quer chegar mais cedo ao cemitério? Não faça nada, fique parado. Porque você parado sem fazer nada, você vai chegar mais cedo do cemitério. E eu contei esse ditado lá para Estava lá um presbítero aposentado, diz que a vida dele estava a ser deitar, sentar numa cadeira de balanço, ficar em frente da televisão e assistindo às programações. Ninguém sabe nem que programação eram essas. Mas ele despertou. Sabe o que aconteceu? O homem era pedreiro também. Construiu uma nova casa para ele. Mas estava nessa situação. Não é bom reter só para nós esses celeiros de conhecimento. Eu posso apontar o dedo aqui para um celeiro de conhecimento, e muitos outros, graças a Deus,
que através desses anos tem acumulado conhecimento, experiência, maturidade. Então, pastor Elcio, permito dizer, quem tem um pastor idoso é feliz, é abençoado, porque tem muita coisa, meus irmãos, que a gente aprende no decorrer desses anos. Veja bem, eu ensinei lá na escola dominical, aqui na primeira igreja, aliás, primeira igreja da cidade de Nova 5. Me colocaram lá para ensinar uma escola dominical, uma lição da escola dominical. Terminei a lição. Aí disseram assim, pastor, no próximo domingo você vai continuar. Com essa brincadeira já são 4 domingos que eu estou lá na frente da classe. E parece que não vão me soltar. Então, meus irmãos, aquilo que a gente vai acompanhando durante esses anos, vamos passar para frente. Vamos compartilhar. Que isso é bom e faz bem a gente, de maneira amorosa. Aquilo que o Senhor nos deu pela sua graça, o que Deus pôs em nossas mãos como fruto da nossa colheita, é para também abençoar aqueles que nos cercam, sobretudo contribuir para a expansão do seu reino. E vamos voltar ao texto de Tito 2, agora o versículo 3 a 5. Até agora nós falamos sobre os homens, vamos falar sobre as mulheres. Tito